atividades e recursos chaves de uma empresa. Marcos, Exato. o que vem ser então recursos chaves de uma empresa? O que são essas atividades que são essenciais para a nossa empresa? Antes de chegar nesse ponto, eu quero contar um pouco para vocês por que eu escolhi esse tema para a gente conversar um pouco. Primeira coisa que foi vários empresários que chegaram a mim contando algumas historinhas, né? Poxa, passei por uma situação A, passei por uma situação B, poxa, isso me descontrolou todo, a minha empresa parou de funcionar, eu não tinha como ter mais faturamento, não tinha mais como ter recurso. E aí o que aconteceu? Ficou travado. A empresa praticamente quebrou ou quase quebrou. E essa é uma das coisas que eu vejo acontecendo demais com empresários. Não se prepararem para situações, principalmente, a gente chama de imprevisto. Poxa, mas imprevisto não tem como a gente prever, né? Eu vou até aproveitar, eu adoro assim histórias, exemplos, e quando eu comecei a minha empresa, a minha primeira empresa, que não é a GZM, e sim a Farm Estética, comecei ela na cidade de Barretos. Nós estávamos aí com praticamente 6 meses de abertura. E estou aqui em Ribeirão, sempre morei em Ribeirão Preto, tudo. E estou andando de moto. Na época, eu só realizava tratamentos estéticos com uso de aparelhos e manuais. Não fazia nada de injetáveis, não fazia botox, não fazia preenchimento. E sofri um acidente de moto. Uau! Sofri um acidente de moto, quebrei clavícula, escápula e um monte de coisa. Simplesmente 4 meses sem poder fazer atendimento. Que maravilha! Sexta-feira, em Ribeirão Preto, 9 horas da manhã, sofri um acidente, fui internado. Segunda-feira, estava com o braço quebrado, toda a minha ferramenta de trabalho, ou melhor, metade da minha ferramenta de trabalho, Travada. parada. Não posso atender. E aí, o que acontece? Então, eu estou falando isso daí, é um exemplo, é uma situação que acontece. Perfeito. O que acontece é que, se você não se preparar para isso, você se perde. A empresa realmente pode chegar a quebrar. Gilmar ficou 4 meses. E se fosse um pouco mais longo? O que poderia acontecer? E se ele não tivesse uma reserva financeira, o que poderia acontecer com a empresa nesse momento? 4 meses sem faturar. E faturamento zero, 4 meses. E se a empresa é só você nesse momento? Nesse momento era. Eu falo que a minha sorte é que eu trabalhava em outras empresas. Perfeito. Eu era funcionário em outras empresas, mas pensando Farm Estética, se eu não tivesse outra renda, cuidar de família, cuidar de tudo, tinha falido. Teria falido, exatamente. Teria fechado e seja o que Deus quiser. E eu resolvi trazer esse assunto para a gente conversar um pouco justamente por causa dessa situação. Porque eu vejo muitos não se preocupando com isso. O foco está no negócio, o foco está em fazer acontecer o negócio, mas não se prepara para uma situação dessas. Uma situação que pode deixar difícil, que pode deixar sem faturamento por qualquer motivo. E aí entra o nosso assunto. Para eu fazer esse meu planejamento, para eu me preparar para que possa acontecer tudo isso daí, o que eu tenho que fazer? Justamente é entender o que é o mínimo que eu preciso para funcionar, para ter pelo menos alguma coisa de faturamento. E aí entram as atividades. Quais são as minhas atividades chaves? Atividades chaves são aquelas que são mínimas para eu funcionar. Então eu tenho uma borracharia, por exemplo, e a borracharia, além da troca de pneu, eu trabalho com pretinho, né, para deixar lá bonito, eu faço um pouco de lavagem também de carro, coloco estética, né, mais algumas outras coisas, vendo calota e tudo mais. Mas qual que é o meu core business? É a troca de pneu. Então, qual é a minha atividade chave? É a troca de pneu. Nem sempre o core business tem a ver com a atividade chave. Nesse exemplo que eu estou dando, sim. Mas o que vai acontecer é que, se eu sei qual é a atividade chave, eu me preparo para uma situação. Agora, imagina que o local onde ele trabalha
teve uma chuva muito forte, inundou e complicou tudo. Ele precisa fazer pelo menos troca de pneu, que ele vai ter algum faturamento. Essa é a atividade-chave. E o que ele precisa para fazer isso? Então ele precisa pelo menos uma chave de roda. Ele precisa daquele macaco hoje da Fórmula 1. Você só aperta assim, ó, já tira a porca rapidinho. Ou ele precisa da chave de roda? Ele precisa de um macaco. Ah, qual é o macaco? É o jacaré, né? Como eles gostam de chamar, aquele lá que enfia de baixo e vai levantando. Ou o da Fórmula 1, né? Que é uma levantada só, ele já põe o carro em cima. Todos esses aí são macacos. Ele precisa de um. Qual que ele tem disponível? Macaco. Qual que ele vai? É o carro, qual é o fácil para ele levar? É o que está lá dentro do carro. É isso daí que eu vou pegar e eu vou fazer. Por quê? O que ele precisa é de um macaco para levantar o carro, uma chave de roda para tirar e aquele produto que é o reparo. Com isso ele consegue fazer o reparo do pneu. E se for ver friamente, mesmo ele precisa do reparo. Porque ele precisa das chaves também, né? Porque mas ele precisa tirar aquilo. Então, mas normalmente, na maioria dos carros, né? Vamos falar assim, ele tem que ter uma reserva ali. Mas na maioria dos carros ele já vem com o macaco e já vem com a chave. Então, se ele tiver o reparo, pelo menos ele já faz. É verdade. Ele já faz. Você tem razão. Ele já faz. Então, você parando friamente, ele fala assim, ó, ele precisa ter no carro dele ou pelo menos a chave do carro dele e o macaco do carro dele. Isso. Para ele poder ir nas pessoas, encontrar as pessoas, e se ele tiver o reparo e boa vontade, exatamente, ele já consegue não zerar o faturamento dele. Exatamente. Para poder assim, mostrar um pouco mais de serviço, ele pode usar o próprio macaco do carro dele, a própria chave de roda do carro dele. Sim. Mas, na falta disso, a gente pode considerar isso como chave para poder prestar o serviço. Porque se chegar lá e a pessoa não tiver, ele tem. Ele tem, sim. Mas ele pode usar o do próprio cliente. Ele já pode... Mas o reparo o cliente não vai ter, nunca vai ter. Nunca vai ter. Esse é essencial. Essencial. Essencial para ele. É o que ele precisa, vamos falar assim, é um material de trabalho dele. É o que a gente chama de recurso-chave. Recurso-chave. E por que ele é um recurso-chave? Porque sem ele não consegue fazer nada. Agora, poxa, mas e o pretinho que ele passava na roda? E as calotas que ele vende? Isso daí são todas partes acessórias, são recursos também, mas não é o essencial do trabalho dele. Não vamos falar do principal, mas vamos falar que é o que ele... É o objetivo dele como empresa. A gente gosta de chamar de core business no caso dele, né? Então, o core business, que é a troca de pneu, né? O conserto de pneus, esse está preservado. Então, tudo que ele foi pondo a mais vai agregando serviços, vai agregando valor para o trabalho dele, para a empresa dele. Porém, o que acontece é que, nesse momento de dificuldade, por qualquer motivo que seja, ele, para não ficar zero de faturamento, ele faz o core business, que é o quê? Conserto de pneu.